A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu vou ler capítulo 1. São só 10 versículos. Em Atos 17 você encontra o momento em que Paulo chega a Tessalônica para pregar o Evangelho. Talvez você se lembre que houve grande perseguição e ele ficou pouquíssimo tempo ali. O texto diz que durante 3 semanas Paulo esteve pregando. Nós acreditamos, até por causa do próprio texto, do próprio estilo de pregação de Paulo, de evangelização, que ele tenha ficado um pouco mais e não somente 3 sábados ali, mas ele não pode ficar muito tempo. Então, se você estender esse tempo para 3 meses, se extrapolar o texto e estender até 3 meses, ainda assim você sabe que é pouquíssimo tempo para você formar uma congregação e para você instruir o povo de Deus. Então houve grande perseguição, à medida em que Paulo, como sempre fazia, foi à sinagoga, pregou o Evangelho, o pessoal se interessou, pediu para voltar na semana seguinte, mas na semana seguinte, quando os líderes viram que muita gente estava dando atenção à doutrina que Paulo ensinava, dizendo basicamente que o Messias, que eles aguardavam, já tinha vindo na pessoa de Jesus, a inveja, a liderança que está ali há muito tempo e não tem nenhuma mensagem nova, nem nenhuma mensagem que realmente satisfaça. Vê aquele grupo novo chegando, pregando aquela mensagem, inclusive os gentios, principalmente os gentios, e você vai se lembrar do livro de Atos dos tementes a Deus, que eram gentios, eram não-judeus, participavam da sinagoga, mas não se deixavam circuncidar, não seguiam sempre a dieta judaica, mas gostavam da moral e do ensino. Esse grupo de não-judeus que assim se dedicava, eles estavam ansiosos por alguma coisa que realmente respondesse aos anseios de suas almas. E o judaísmo, conquanto apresentasse alguma coisa boa, não dava uma resposta plena. Então agora chegam Paulo e seus amigos e eles começam a pregar o Evangelho, que é para onde o Antigo Testamento apontava. E aí não só judeus, mas também uma grande parte de não-judeus vê, ouve e percebe ali a resposta, ou as respostas àquelas ansiedades, aquelas questões mais profundas que tinham em suas vidas. Isso desperta naturalmente a inveja, desperta uma grande oposição e Paulo tem que sair dali. Na sequência ele vai para Bereia, e em Bereia você sabe que ele encontra lá um grupo de judeus. O pessoal às vezes cita os crentes bereanos como se fosse uma igreja. Não é uma igreja, é um grupo de judeus que confere aquilo que Paulo prega, que ele prega a mesma coisa que ele pregou em Tessalônica, dizendo, olha, o Messias, o Cristo, já veio, e é o Senhor Jesus Cristo. Só que em Bereia o pessoal confere, eles vão olhar, e à medida que eles conferem a pregação com as Escrituras, eles vão sendo convencidos. A perseguição vai se estender lá também, mas em Tessalônica ela foi muito dura. Você imagina, ter que instruir, pregar o Evangelho, começar uma igreja num local, e ter que instruir esse pessoal e não ter tempo. Então Paulo tem que fugir dali, tem que sair dali. Mais tarde ele vai enviar logo Timóteo, deixa alguns cooperadores dele, mais tarde Timóteo retorna a Tessalônica e ele tem até boas notícias de lá. Mas o interessante que eu queria que você observasse à medida que a gente lê o primeiro capítulo é que aquela igreja que ouviu o Evangelho genuíno, como Paulo vai dizer aqui, Paulo chega a dizer, olha, nós temos certeza da eleição de vocês. Estamos convictos disso. Por que Paulo diz isso? Você vai ler aí comigo já, que ele diz isso por 2 motivos. Paulo não está dizendo que 100% das pessoas que estão ali constituem-se de pessoas salvas. Ele pode olhar para aquela congregação e confirmar a eleição daquela igreja, porque ele pregou o Evangelho e porque ele o fez na dependência e no poder do Espírito Santo. Paulo tem ciência disso. Ele não pregou outra coisa diferente do Evangelho e ele não fez isso confiado na sua eloquência, na sua capacidade de argumentação, na sua possível simpatia. E, geralmente esse é um atributo que não se costuma atribuir muito a ele, mas ele confiava ele dependia e confiava no poder do Espírito Santo. Então, por essas 2 coisas, pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo atuando ali,
Paulo sabia que ali estava uma verdadeira igreja. Então, ele tem certeza disso. E naquelas circunstâncias ali, o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, é que nas 2 cartas que Paulo escreve para os Tessalonicenses, nesses 8 capítulos totais, que são, como os irmãos já sabem, estão entre os documentos mais antigos da fé cristã, há várias dificuldades que aquela igreja enfrenta, fora aquela pressão, aquela perseguição. Eles têm dificuldades com a volta do Senhor, eles têm dificuldades com a volta do Senhor a tal ponto que se preocupam com, e aqueles que morreram antes de Cristo voltar? O que vai acontecer deles? Eles não estavam vivos quando Cristo, não estarão vivos quando Cristo retornar. E Paulo teve que lhes falar a respeito da ressurreição. Eles tinham problemas com a volta do Senhor, a ponto de alguns dizendo, bom, a volta de Cristo já está em cima, então não preciso mais trabalhar. E alguns iam para a casa dos outros, porque você parava de trabalhar, mas tinha que continuar comendo, tinha que continuar se vestindo, tinha que continuar se cuidando, não é? Então, se você não trabalha, o que você faz? Está esperando Cristo voltar, vai para a casa do irmão. Isso não é um conselho pastoral para a nossa igreja, não, viu? Isso é o que estava acontecendo em Tessalônica e começou, como sempre acontece nessas circunstâncias, né? Não seguiram o conselho lá de Provérbios, retira o teu pé da casa do teu próximo para que ele não se enfadonhe de ti. Ou seja, cara, não fica lá perturbando o tempo todo sem ter o que fazer, não, porque você vai acabar se tornando chato e criando problema. E isso aconteceu a ponto de Paulo ter que dizer para eles, olha, se não vai trabalhar, também não coma. Você acha que eu sou duro? Às vezes você devia ser ovelha de Paulo, para tu ver o que você ia ouvir de vez em quando. Ele disse, não vai trabalhar? Tudo bem, não precisa trabalhar, mas também não precisa comer. Viu? E eles tinham essas dificuldades, inclusive, relacionamento, tanto que Paulo vai aconselhar no capítulo 5 dessa carta, um texto que lemos há pouco tempo aqui, né, Paulo falando, olha, tenham em conta elevada aqueles que presidem vocês no Senhor, principalmente os que pregam o Evangelho, por causa do trabalho que eles fazem, né? É quando ele diz, olha, vocês vivam em paz uns com os outros, quer dizer, os liderados com os que lideram com os liderados, e ele fala para a igreja se ministrar também. Então, eles tinham essas dificuldades. Ou seja, pouco tempo para pregar o Evangelho, surge uma igreja genuinamente evangélica, não é? Debaixo de perseguição, debaixo de pressão, e ainda assim, eles têm essas dificuldades inerentes a toda igreja. Então, quando você pensar na sua igreja e pensar nos problemas que tem aqui, irmão, uma igreja formada por um genuíno apóstolo, né? Não é um apóstolo desses que anda por aí hoje, não, é um genuíno apóstolo, pregando o genuíno evangelho com o poder do Espírito Santo, debaixo de perseguição, ou seja, quando você decide crer em Cristo, você sabe que você vai começar a ter problemas, principalmente por causa dos judeus, perseguindo, fazendo muita pressão. Então você sabe assim, gente, isso aí é verdade, eu vou crer nisso, pronto, minha família agora está toda debaixo de perseguição, meus filhos vão ouvir piadinhas, xingamentos, talvez até alguma coisa mais violenta, e etc. e tal. Então você está decidindo por uma coisa que não é como hoje. Hoje no Brasil é chique ser gospel, não é? Só gospel, qualquer um é gospel, qualquer um é evangélico, qualquer um é pastor, qualquer é pastora. É chique isso. E você vai encontrar os nossos emblemas aí cantando nas televisões, nos programas seculares, às vezes com uma coisa bastante esquisita, né, de estar se cantando um hino a Deus com pessoas seminuas no palco. Então não estamos falando disso. Nós estamos falando de gente aqui que quando pensa, essa é a fé que eu vou seguir, ela sabe que vai estar arrumando problemas, dificuldades para a sua vida que antes não tinha. E, no entanto, essa igreja ainda tem esses probleminhas de relacionamento, problemas entre liderança e liderados que podem surgir, problemas que não entende direito a doutrina e não sabe como aplicar também, não sabe como fazer direito. Não é? Então, antes de você ser muito duro em julgar a sua própria igreja, a sua congregação, que tem dificuldade, você deve se lembrar disso. Né? E ao invés de sair de fininho, como alguns fazem muitas vezes, faça isso não. Chegue junto. Chegue junto, o problema está lá. Faça igual Caleb. Né? Lembra do amigo de Josué? Eles foram espiar a terra.
E quando ele volta, mais tarde, já idoso, com uma certa idade, ele diz assim, olha, Moisés disse que a terra que eu olhei, essa seria a minha. A terra que eu olhei é aquela onde estão os gigantes lá. Aquela que eu olhei é aquela que onde estão os filhos de Enaquim, com cidades fortes. A única coisa que eu quero de você, Josué, é a permissão. Já conquistamos o que tínhamos que conquistar por aqui, eu quero a permissão para ir lá. Eu tenho 80 anos agora, estou tão bom para guerrear como estava naquela época, há 40 anos atrás. Eu só quero que você me dê a permissão, sua bênção, e eu vou para lá conquistar o que Deus já me deu. Então, onde é que está o problema? Onde é que está a dificuldade? Geralmente ali também estão as maiores conquistas. Então, muita gente está apenas querendo jogar, como eu costumo dizer, com um time que está ganhando. É muito bom isso, né? Você era daqueles que não jogava muito bem futebol e, de repente, por qualquer circunstância milagrosa, acabava de você ficar naquela distribuição, lembra? A gente já parou ímpio, começava a escolher. Você era o último. Só que você era o último a ser escolhido para o time que ficou melhor, né? Com um pessoal que joga bem. Todo mundo gosta disso, né? Ninguém nem vai notar direito que você está ali e você ainda vai poder dizer que venceu o jogo. Então é bom jogar com o time que está ganhando. Bom pegar uma igreja que já está toda, né? Está tudo lá e tal, assim. Construir é sempre mais difícil. Lidar com aquela situação a ponto de você ir organizando as coisas. Só que qualquer igreja, grande, pequena, bem construída, bem estruturada ou não, tem suas dificuldades, né? Essa igreja tinha essas dificuldades. Então apresente-se onde tiver o problema para você ser um dos que resolvem o problema, né? Uma resposta. 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Todos os 5 capítulos dessa carta terminam com uma alusão ao retorno de Jesus. Interessante como Paulo constrói essa primeira carta. E esse aqui você vê aí, para aguardardes dos céus o seu Filho. Né? Então tem sempre isso, porque esse parecia ser um grande problema, talvez porque também fosse uma grande ansiedade. Geralmente, como acontecia nos Estados Unidos na época da escravidão, e você tem aí um belíssimo estilo musical chamado Negro Spiritual, que é o resultado da tristeza, da dor, da angústia de escravos convertidos ao Evangelho, que ansiavam então, por não verem nenhum tipo de possibilidade, naquele momento, de liberdade, de uma vida melhor, na realidade que eles estavam vivendo aqui nessa terra, então ansiavam ardentemente pelo retorno de Jesus. Então há muitos hinos daquele período fazendo alusão à volta de Cristo, ao fogo que ia descer, que ia consumir, que ia purificar, a transformação, a mudança, ao fim da dor, da tristeza, a liberdade, enfim, todas aquelas coisas. Talvez os tessalonicenses, por enfrentarem, a igreja de lá, por enfrentar uma grande oposição de dificuldade, tivesse um grande anseio pelo retorno de Jesus. Eu costumo dizer, como os irmãos sabem, que as igrejas que pregam o Evangelho da prosperidade não têm nenhum apreço pelo retorno de Cristo.
Igrejas que estão construindo obras faraônicas, aí não tem nenhum apreço pelo retorno de Jesus. Não se prega o retorno de Jesus nessas igrejas. Não há simpatia por essa doutrina, porque Jesus voltando agora estragaria todos os planos dessas pessoas, cuja visão se restringe basicamente a esta realidade, a esta terra. Então, quando você tem muita oposição, muito sofrimento, e a gente pode ser um indivíduo só, de repente a saúde chega num estado em que ele sabe que, ele ou ela sabe que só vai piorar dali para frente, a pessoa começa realmente a ansiar pela presença de Cristo, pela ausência da dor, da angústia dessa situação, por uma mudança, não é? Talvez esse fosse o contexto e a situação dessa igreja. E por causa disso, por causa de uma ênfase numa doutrina, você acaba colocando outras doutrinas de lado e também acaba se equivocando na aplicação dessa doutrina. Por isso, Paulo dá nas duas cartas, dá grande atenção à doutrina escatológica, à doutrina das últimas coisas, ao retorno de Cristo, à ressurreição e a como a gente deve aguardar isso. Então, essas duas cartas são boas leituras para quem está querendo se aprofundar nas questões escatológicas, né? Então, Paulo começa dizendo aqui, passando rapidamente pelo texto, ele dá graças a Deus pela igreja. Eu já disse aos irmãos, isso é uma coisa que nós devemos fazer, dar graças a Deus pela igreja de Cristo e pela nossa igreja. Não precisa ser só pela nossa igreja, você pode fazer isso por outras igrejas que você conheça também. Você pode fazer isso de uma forma geral, Senhor, obrigado. Por causa da igreja de Cristo. Eu me lembro de estar em Fernando de Noronha, e lá tem uma igreja católica na Vila dos Remédios, muito antiga, está ali. Eu estava com um amigo, pastor também, e a gente olhou para ali e a gente falou um para o outro assim, esse Cristo é demais, né? Não está aqui. Num lugar desse, já há muito tempo, você vê, tem uma cruz. Já tentaram banir isso, tentam fazer isso em vários países do mundo, como eu citei há pouco, falando dos nossos missionários. E, no entanto, está lá uma cruz. Às vezes com grande deficiência de ensino, às vezes com grandes desvios, às vezes com grande afastamento, mas está lá a cruz de Cristo. Dê graças pela igreja de Cristo. E dê graças pela igreja genuína, pela igreja verdadeira. Dê graças a isso, irmãos, como eu digo de sempre aqui, não era para acontecer. Reunião como essa aqui não era para acontecer. A gente vê alguns lugares vazios aqui, eu me impressiono mais com os lugares preenchidos. Porque não era para a gente ter esse grupo aqui. Não era para ninguém estar querendo adorar a Deus, não era para ninguém estar pegando o seu domingo de manhã e acordando cedo, e alguns irmãos vêm para cá de muito longe, tem que acordar mais cedo ainda, tem que enfrentar a travessia da cidade. Não era, dê graças pela igreja, Paulo dá graças, sempre dou graças, sempre menciono vocês, sem cessar. E ele se recorda, versículo 3, diante de Deus, e é que ele usa as três grandes virtudes cristãs, o amor, a fé e a esperança, né? E é interessante como ele relaciona, ele fala da operosidade, a palavra que é aquela que a gente traduz muitas vezes por trabalho. O trabalho do amor de vocês, da fé de vocês, perdão. O trabalho da fé. É uma fé que trabalha, não é uma fé conceitual. Ela tem conceito, não é uma fé somente na mente, ela tem que estar na mente, porque senão o que vai sair não vai ser bom. Fé verdadeira, fé em relação à palavra de Deus, tem que estar dentro da gente, tem que estar bem compreendida, mas ela também precisa operar. Então não adianta ir para um lado sem ter o outro. Esse negócio de sair correndo, o importante é fazer, fazer besteira, fazer bobagem, tem muita gente fazendo por aí. Mas então a gente não vai fazer, por que não junta as duas coisas? Isso é que a Bíblia ensina. É o conceito correto, é a fé que se fundamenta na Escritura, que se preocupa em entender o que a Escritura diz, que diz assim, se o meu Deus disse alguma coisa, isso é importante, eu quero saber exatamente o que ele disse, tão exatamente quanto for possível a mim como ser humano saber. Não para, é muito difícil, porque tem gente que pensa diferente, gente muito boa pensa diferente, não tem nada disso. Deus não vai perguntar aquela gente muito boa que você admira. Eu conheço os 4 pastores muito bons, 4 teólogos excelentes, cada um pensa diferente disso aqui, e você acha que quando você chegar diante de Deus, ele vai estar lá, o que você achou que fulano pensava? Ele quer saber o seguinte, o que você fez com isso? Então você entende, e a partir daí você opera, trabalha, a sua fé produz, a fé
desse pessoal aqui, com todos esses defeitos que eu citei há pouco, ela era operosa, ela trabalhava. Ele fala da abnegação do amor. É interessante que a palavra usada aqui numa tradução em inglês é a mesma palavra usada para dar à luz, para parto. Aquele trabalho que você sabe que a mãe tem, não estamos falando aqui de cesariana, não estamos falando aqui de anestesia, não estamos falando nada disso aqui. Aquele trabalho sacrificial de dar à luz em que se sofre bastante, e a mulher sabe que vai passar por aquilo e ela ainda deseja aquilo. Então aqui a abnegação do amor. Como eu disse há pouco no início do culto, o amor sempre vai exigir sacrifício, irmão. Desse tipo, é a abnegação. Eu vou deixar certas coisas, eu vou desistir de certas coisas, vou abrir mão de certas coisas para alcançar outras. E a esperança, né, e a firmeza, perdão, da vossa esperança. A esperança cristã não é um tomara que dê certo. Eu estou aqui nessa igreja, estou crendo nessas coisas, bom, espero que quando chegar lá no final funcione. Não, não é isso não. A esperança é movida pela fé, é fundamentada na fé. A fé é aquela atitude apropriada, correta em relação ao que Deus diz, à palavra de Deus. Então a minha esperança é fundamentada na palavra de Deus e eu persevero nessa esperança porque eu sei que aquele que prometeu é fiel. Então eu aguardo nele. Por isso a firmeza na minha esperança. Né? Mesmo quando todas as situações à minha volta são contrárias, como era o caso deles, e eles perseveravam nisso. Paulo continua reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, que eu citei já para os irmãos, porque o nosso evangelho, Paulo quando fala o nosso evangelho, está falando do evangelho que ele recebeu. Ele deixa isso claro em outros momentos, quando ele diz, eu não inventei isso, eu recebi isso. E ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu 2 apóstolos que andaram com Jesus e que eram mais antigos do que ele, na fé. Então, o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Quando Paulo fala somente em palavra, ele não está fazendo nenhuma referência à pregação. Ele está fazendo referência àquela habilidade de oratória, de persuasão, que muitos oradores tinham. E havia oradores profissionais, que não importava muito o conteúdo do que eles estavam dizendo, mas como eles diziam. O importante é que eles se colocavam num determinado lugar, o povo se ajuntava, isso na época de Paulo, e ouvia diversos oradores e aplaudia uns mais do que outros, por causa da eloquência, por causa da capacidade de argumentação, por causa da aparente lógica. E aquilo era fantástico, era um show. Não quero saber o que esse cara está dizendo, mas olha como ele diz. Não, esse cara me encanta. Esse cara tem muita gente fazendo a mesma coisa hoje, irmão. Tem alguns nomes aí, alguns autores, que de vez em quando me deixam assim, eu não sei, eu fico num misto de tristeza e de perplexidade, quando vejo alguns cristãos, supostamente servos da palavra, supostamente homens e mulheres que conhecem a palavra, idolatrando certos escritores, cujo ensino muitas vezes vai contra a palavra, mas fazem longas citações. A grande admiração. Isso não é novo, isso sempre aconteceu. Paulo está dizendo, nosso evangelho, quando chegou até vocês, não se fundamentou nisso, ele não chegou dessa forma, ele não chegou na força da argumentação, na força da oratória, na força da eloquência. Ele disse no que ele chegou. Chegou em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O que ele está dizendo é o seguinte, quando nós pregamos o Evangelho entre vocês, aquela pregação foi cheia do poder do Espírito Santo para convencer, para dar convicção. Nós tínhamos convicção porque fomos conquistados pela mesma mensagem, e fomos conquistados pela mesma mensagem não por causa de quem pregou para nós, por causa do Espírito Santo, que aplicou aquela palavra, aquela pregação à nossa vida. Então a mesma coisa aconteceu entre vocês. Nós chegamos pregando, confiando no poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo produziu aquilo que nenhum ser humano pode produzir em outro ser humano. Então ele dizia que dava graças a Deus por eles e que reconhecia a eleição deles porque ele sabia que ele tinha pregado o Evangelho e porque o Espírito Santo tinha atuado. Ele não tinha confiado em nenhuma outra coisa. Isso pode nos levar a falar sobre métodos de evangelismo, então é uma palavra muito rápida, até porque eu já falei sobre isso.
Qualquer método de evangelismo é bom, desde que não contrarie as Escrituras. Desde que você não coloque naquele método a sua confiança. Desde que o método não seja usado só porque é o que você acha que você gostaria de fazer. E geralmente, se você deixar Paulo falar, ele vai dizer, olha, uma boa forma de você avaliar um método evangelístico é quando ele representa alguma abnegação de sua parte. Não é quando você está fazendo um troço que você já estava inclinado a fazer. Não que haja alguma coisa errada nisso intrinsecamente, mas principalmente quando você está disposto a algum tipo de abnegação para pregar o Evangelho. E você não confia no método, você não aposta no método. Você prega o Evangelho, clama ao Senhor, porque é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que opera isso. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que dá convicção. Então esse é o poder do qual Paulo está falando aqui. O Espírito que produz, através da pregação, convicção. E foi isso que aconteceu no meio deles. Com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. A ideia é que Paulo chegou pregando e vivendo o Evangelho, e, portanto, aquela igreja podia imitar Paulo, porque Paulo estava procurando imitar Cristo. E você sabe que imitação aqui não é simplesmente um olhar, ver, fazer de um jeito e faz a mesma coisa. É muito mais do que isso. Significa realmente santidade, significa realmente dependência, significa realmente sujeição à palavra, significa realmente zelo naquilo que faz. Então vocês se tornaram nossos imitadores, tendo recebido a palavra, ainda que no meio de muita tribulação, vocês receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. O que mostrava também que o verdadeiro evangelho estava sendo pregado e que o Espírito estava operando, porque não era uma prova, venha para o nosso grupo, venha para a nossa igreja que você vai ter sua saúde restaurada, você vai ter seu emprego de volta. Aliás, você não vai ser mais empregado, você vai ser patrão. Você não vai morar mais nessa casinha pequenininha pagando aluguel, agora você vai ter uma casa, 2 casas, 3 casas. Não, era o contrário. Olha, estamos sofrendo oposição aqui. Já viu o que os judeus estão fazendo, né? Mas fique firme, irmão, porque Deus vai dar graça. Então, em meio a muita tribulação, ainda assim, alegria. Alegria. Não é alegria porque eu antes estava doente e agora sou curado, e a gente sabe que Deus cura, e certamente isso deve causar alegria na gente. Não era alegria porque antes eu ganhava menos, agora eu ganho mais. Antes estava desempregado, agora estou empregado. Antes eu era empregado, agora sou patrão. Todas essas coisas, quando Deus resolve fazê-las, devem ser recebidas com ações de graças e não devem nunca tomar o lugar da verdadeira mensagem do Evangelho, porque não foi para isso que Cristo veio à cruz. Paulo diz para que Cristo veio à cruz no final desse capítulo. Paulo diz que eles creram em Cristo e então podiam aguardar o retorno do Senhor, Jesus que nos livra da ira vindoura. Por isso que Cristo foi à cruz. Ele recebe a ira, nós recebemos a graça. Então, em meio a muita tribulação, alegria. De sorte que eles se tornaram um modelo para toda a região ali, que hoje é boa parte da Grécia, toda aquela região ali onde o Evangelho tinha chegado, durante a segunda viagem missionária de Paulo, e se tornaram um modelo para aquilo. Não é interessante? Porque você se lembra que eu falei que há diversos probleminhas nessa igreja? Diversas dificuldades que eles estão enfrentando, entre eles mesmos, inclusive, e ainda assim um modelo para as outras igrejas. Porque em meio à perseguição, com alegria, eles perseveram na fé. E Paulo disse que isso foi de tal forma que eles não precisam acrescentar nada. Ele fala no versículo 8. Não precisam dizer muita coisa a respeito disso. A fé de vocês tem se divulgado muito. E o modo como aconteceu o nosso ingresso, versículo 9, esse texto significa o seguinte: as pessoas ouvem como vocês nos receberam. As pessoas têm ouvido como foi a nossa entrada no meio de vocês, ou seja, qual foi a receptividade. Elas estão maravilhadas de que num lugar onde havia um grande número de gentios, ainda onde havia um grande número de divindades falsas, Deus operou abrindo o coração, concedendo graça, e vocês receberam a palavra de Deus em meio à perseguição com grande alegria. E isso tem se tornado um testemunho. É por isso, irmão, que nenhuma igreja pode ver isoladamente. Porque os enfrentamentos de uma igreja, e o modo como aquela igreja lida com os seus enfrentamentos, abençoam, fortalecem, encorajam outras congregações, outras comunidades de fé.
É por isso que a gente não pode se isolar simplesmente, a gente se fecha aqui, a gente não quer ver mais ninguém, deixa lá e tal. Inclusive, nós precisamos saber lidar com aqueles que pensam diferentemente de nós. Não podemos ter comunhão somente com aqueles que pensam exatamente como a gente pensa. É diferente daquele grupo, daquela pessoa, ou daquele falso mestre que vem com heresia, que vem com deturpação da fé. João diz, vocês nem tenham comunhão com eles à mesa, ou seja, não endossem uma comunhão dessa. Quando se vem com um falso evangelho, é uma outra coisa. Mas quando são outros desvios assim, talvez aquela pessoa, aquela igreja que esteja se desviando, precise justamente de alguém que chegue, que conviva, que esteja lá, para que eles sejam despertados. E nós muitas vezes corremos o risco, por causa do cuidado teológico que devemos ter, por causa de uma doutrina sã que devemos e temos que ter, corremos o risco de nos tornarmos soberbos. Agora, preste atenção aqui, porque senão você vai fazer a coisa oposta, que também está errada. Aí eu não quero ser soberbo, não quero ser orgulhoso. E aí você começa a negociar as suas convicções de fé. E aí você começa a pensar daquele jeito muito comum nessa situação. Isso talvez não seja tão importante. Isso aqui é preciosismo. Eu disse para você, se Deus disse alguma coisa aqui, se o Criador dos céus e da terra e o meu Redentor falou alguma coisa aqui, então tanto quanto seja possível um ser humano compreender isso corretamente, eu quero compreender isso corretamente. Então não tem nada a ver com isso, de que vamos deixar de lado esse aspecto da fé, da doutrina, para que a gente não pareça tão soberbo. Não estou falando disso. Eu estou falando realmente daqueles que acabam se esquecendo do primeiro amor. Você se lembra? Capítulo 2 de Apocalipse, Cristo manda uma carta para a igreja em Éfeso, que é elogiada pela doutrina, pelo vigor teológico, pela correção doutrinária que ela tem, mas é repreendida porque se esqueceu do primeiro amor. E o primeiro amor ali, eu já disse, não tem nada a ver com aquele negócio do crente que se converte, e está muito entusiasmo com a fé, porém sem profundidade, porém sem grande conhecimento ainda, mas está muito animado, que é natural, né? E aí, à medida que ele vai passando o tempo, ele perde aquilo e ele acha que tem alguma coisa profundamente errada. Eu temo que muita gente tenha ficado desnecessariamente desanimado e triste por causa de ouvir esse tipo de coisa. Perdeu o primeiro. Eu quero voltar ao primeiro amor, aquele entusiasmo infantil muitas vezes, vamos ser honestos, infantil muitas vezes, do início da fé. Sincero, estou falando sincero, honesto, porém infantil. Conhece pouco, acha que é mais importante sair divulgando uma coisa que a pessoa ainda não conhece. É mais importante você divulgar do que não divulgar. Mas não se prenda àqueles primeiros momentos iniciais da fé, como, nossa, olha como eu era e tal, e fica nessa. Não. Então aquele texto lá não está falando nada disso. Eles, no enfrentamento, no ter que resistir à falsa doutrina, no ter que combater os falsos apóstolos, que o Senhor Jesus diz para eles lá no capítulo 2 de Apocalipse, vocês não deram apoio aos falsos apóstolos. Muito bem, fizeram muito bem. Está correto fazer isso. Só que nisso eles perderam sensibilidade. Perderam sensibilidade para com o Senhor Jesus e para com as pessoas, porque você perde com o Senhor Jesus, você perde com as pessoas. E o amor começa a declinar. E amor ali, vamos lembrar, no sentido bíblico. Não é amor no sentido de sentimentos, de afinidade, não. É aquela atitude descrita em 1 Coríntios 13, aquela atitude de muitas vezes de sofrimento, de abnegação, para o bem do outro, visando o bem do outro, buscando o bem do outro. Então, uma vez que eles queriam mostrar que estavam firmes na doutrina e rejeitavam o erro, o que deve ser feito realmente, eles acabaram esquecendo-se de serem sensíveis, buscarem o bem do outro e de se sacrificarem para isso, quando necessário. E é disso que o Senhor Jesus está falando ali. Então nós precisamos tomar cuidado para ficarmos equilibrados aqui. Nós precisamos ter comunhão com grupos que pensam diferentemente de nós. Não podemos negociar nada na nossa fé. Você estudar um pouquinho na vida de Charles Spurgeon, aquilo que ficou conhecido como... Eu esqueci o primeiro nome.
Controvérsia, a controvérsia do declínio. Né? Por que declínio? Imagina um cone. Imagina um cone. O cone é assim, não é? Então, à medida que você se afasta do centro dele, você não faz isso. Você vem decaindo. Era isso que Spurgeon estava falando. Então você não negocia as coisas simplesmente. Ah, isso é periférico, deixa para lá. Não, você não vai estar aqui, você vai estar descendo. Spurgeon estava certo. Qualquer pessoa que olha para o cristianismo europeu hoje sabe que Spurgeon estava certo para aquilo que ele chamou a atenção. Então não estamos falando de negociar aspectos da fé. Paulo nunca faria isso. As Escrituras nunca ensinam isso. Mas precisamos ser sensíveis para que nós não percamos o primeiro amor. Para que nós não nos tornemos apenas legalistas da graça. É possível isso, né? Você é batista, reformado, calvinista, sabe tudo direitinho, tem um livro de teologia sistemática na cabeça decorado. Ah, como eu gostaria que tivesse gente aqui assim. Com um livro na cabeça, não o resto, que eu vou dizer. Porém, perdeu toda a sensibilidade. Justamente a fé que você abraça, que diz que nós somos totalmente dependentes de Deus, que nós só estamos de pé por causa da graça dele, por causa da misericórdia dele, por causa da bondade dele, acabamos não fazendo isso com os outros. Acabamos levantando escudos, desembanhando espada para decepar a cabeça de irmãos. E achamos que estamos fazendo uma grande coisa. Estamos fazendo uma grande coisa para o diabo. O diabo fica satisfeito com isso. Ah, pastor, então vamos fazer o oposto. Não, não vá para o outro extremo. Isso aqui não é importante. Não precisamos saber disso, não precisamos tocar nesse assunto, não precisamos falar disso. Isso vai espantar A, vai espantar B. Por isso, igrejas precisam estar em contato, inclusive porque você precisa se colocar num ambiente que seja contrário àquilo que você crê. De vez em quando você precisa ter contato com isso, até para você provar e verificar as suas próprias convicções a respeito do que você diz crer. Não é muito fácil você estar no seu grupinho ali dizendo eu creio nisso, eu defendo isso, eu falo disso. Mais fácil ainda na mídia social, né? Nada como um teclado e um monitor entre eu e o outro que eu não estou vendo o rosto. Só estou vendo aquela fotinha pequenininha lá, né? Aí eu falo umas coisas ousadas, aí a prepotência vai lá, né? Aí a bravata acontece. E às vezes não estou vendo isso dentro de casa. É preciso que a igreja esteja em contato, né? Então, o testemunho dessa igreja, dos enfrentamentos dela, encorajavam outras igrejas, e a receptividade, né? Paulo chegou em Tessalônica, o evangelho cresceu ali, Deus está operando. Então não importa quão difícil seja uma cidade, quão difícil seja um grupo, ali não tem nenhum testemunho cristão, ali não tem nenhum testemunho nem judeu, nenhum testemunho anterior dado pelos judeus, uma sinagoga, qualquer coisa. Não importa, se Deus der graça, o evangelho vai entrar ali e vai crescer. Desde que seja pregado o evangelho na dependência e no poder do Espírito Santo. E isso pode ser, Paulo em Tessalônica, pode ser você com seu colega de trabalho. Isso pode ser você com a sua esposa, com seu esposo crente dentro de casa, porque o evangelho devia funcionar ali também, se você se sujeitar ao evangelho. Não é incrível que nós estejamos dispostos, muitas vezes, a nos sujeitarmos ao evangelho com relação a outras coisas, a outras pessoas, ao colega de trabalho que eu quero alcançar, meu colega neopentecostal no meu trabalho que precisa e tal, e às vezes eu sou até muito paciente com ele, quando eu não sou aquilo que eu acabei de falar agora, sou até muito paciente com ele, mas não tenho nenhuma paciência com o meu cônjuge. Estou disposto a aguentar um desaforo do colega de escola, do vizinho, até quando eu vou pregar o evangelho, dar um folheto, falar de Cristo, alguma coisa assim. Do professor, do aluno, do colega de escola. Mas dentro de casa, o evangelho não funciona para mim. Aqui funcionava até para outras igrejas em outras cidades. O pessoal olhava assim, uau, você viu o que Deus fez lá através de Paulo e dos amigos dele quando eles pregaram o evangelho em Tessalônica? E para mim não funciona dentro da minha casa. Eu não me submeto ao evangelho dentro da minha casa.
e fico procurando fórmulas depois de botar isso em prática. Eu conheço as fórmulas, até porque eu estou fazendo isso fora de casa. Eu estou fazendo isso na mídia, eu só não faço dentro de casa. Dentro de casa eu não consigo me submeter porque eu não quero me submeter. Não fique chateado nem triste com isso, não. Há esperança, porque você lembra, essa igreja aqui tem dificuldades, ela tem os problemas que eu já citei e alguns outros que eu não citei. E, no entanto, Deus está operando. Só que você vai notar, se você ler essa carta, Paulo não diz em nenhum momento algo assim, olha, vocês sofreram muito, então é até compreensível que vocês enfrentem esses problemas, essas dificuldades. Eu não serei tão duro com vocês, não, tá? Porque, olha, eu não tive muito tempo de instruir vocês, tive que sair rápido daí. Depois disso, vocês ficaram dependendo só dos mestres locais. Alguns deles bastante sem muito treinamento ainda, e não havia muitos, e também muita pressão dos judeus, muita pressão da vizinhança, muita pressão dos outros gentios também, né, que são politeístas, um monte de Deus, e vocês aí agora servindo a um único Deus e tal. Eu não vou ser muito duro com vocês, porque, né, não posso, eu tenho que ser compreensivo, né? Então, olha só, se o sujeito chegou na sua casa porque ele acha que Cristo já está voltando, ele largou o emprego dele, largou o trabalho, seja paciente. Não, Paulo diz assim, não trabalha, não come. O Paulo é insensível, Paulo é duro demais. Esse pessoal, coitado, não teve tanto tempo assim, treinamento, não deu para fazer um curso de teologia com eles, não deu para fazer um seminário, um instituto de inverno para mostrar o que é a igreja. Como é que Paulo pode falar as coisas desse jeito? Então, irmãos, a questão é, Deus não está brincando à medida em que nos prepara para sermos cidadãos da eternidade. À medida em que Ele nos molda para sermos homens e mulheres que vão passar a eternidade realizando a obra de glorificar a Deus, realizando a obra de adorar a Deus, realizando outras obras que talvez você nem imagine. Deus não está de brincadeira. E a gente não pode ser sensível desse jeito, porque isso aí não faz bem à igreja. Não faz bem a nós mesmos. Então, nós temos dificuldades, como eu disse, às vezes você está muito preocupado em ver o evangelho para fora de casa, dar testemunho e até brigar, lutar pela fé, o que você deve fazer, mas o evangelho não está funcionando dentro de casa. E aqui você tem uma igreja que também tem suas dificuldades, apesar do bom testemunho que dá. E o que fazemos com isso? Nós nos sujeitamos à palavra de Deus, sabendo que o Senhor é gracioso e que nós não podemos simplesmente descansar, nos desculpando com qualquer coisa para continuarmos errando quando o erro é colocado diante de nós. Toda vez que o Espírito Santo, através de uma pregação, da leitura da Bíblia, no momento em que você lê um texto qualquer, toda vez que ele coloca o pecado, teu pecado diante de você, e só tenha certeza disso, o Espírito Santo nunca coloca o pecado do outro diante de você, o Espírito Santo coloca o teu pecado diante de você. Seu pecado diante de você. Então é para você se arrepender, abandonar o pecado e consertar aquilo. Não há desculpas para se dar. Como Paulo não deu desculpas para eles aqui. Onde tinha que ser encorajador, ele foi encorajador. Onde ele tinha que ser confrontador, ele foi confrontador. Então faz muito bem viver o evangelho diante de outro ser humano, dentro de casa, na igreja, fora de casa, porque se você se isola, se um ser humano se isola na sua fé, se um grupo como uma igreja se isola só no grupo ali, isso vai gerar algum tipo de doença espiritual. E geralmente produz uma doença emocional também. Geralmente vem uma coisa atrelada à outra. Então nós precisamos dessa convivência, do confronto, da diferença, onde as nossas falhas ficam até realçadas muitas vezes. Mas precisamos também tomar a decisão certa quando essas falhas são apontadas. Elas são apontadas para que nós sejamos libertados delas pelo poder do Espírito Santo. E aí Paulo vai terminando esse capítulo dizendo que as pessoas, as outras igrejas estavam admiradas de como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Isso primeiro é uma grande afirmação da posição única do Deus cristão. Meu irmão, você defende uma fé que é exclusivista e exclusiva. Sim, nós achamos que todos os outros deuses são falsos e são mentiras. Projeções humanas do pecado humano, da necessidade humana de Deus, porém, da sua completa cegueira para alcançá-lo.
Então, sim, nós enviamos missionários para dentro do povo islâmico, porque não cremos que Alá seja o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro. Enviamos missionários para pregar aos hindus, aos budistas, aos espíritas, aos católicos romanos que não creem na graça, mas creem no mérito, porque nós achamos que se todos esses e todos os outros, inclusive os que não creem em divindade nenhuma, não existe tal pessoa na verdade, no mínimo você crê numa divindade que é aquela que você vê no espelho. Nós cremos que se prosseguirem nesse caminho, eles passarão a eternidade debaixo da ira de Deus. Você não crê nisso, então você não compreendeu a fé. E você vai ser não somente inútil, mas perigoso. Porque você vai garantir a eternidade a alguém, a alguma pessoa, dizendo que as coisas estão bem, que ela não precisa ser tão radical quanto é a nossa fé, que ela não precisa renunciar aos falsos deuses como nós fazemos e como nós ensinamos que tem que ser feito. E você vai encaminhar essa pessoa para o inferno para passar o resto da eternidade debaixo da justa e santa ira de Deus. Então você não é só inútil, você também é perigoso. Se você não crê na realidade da punição eterna como Paulo cria, ele termina o texto dizendo: Jesus que nos livra da ira vindoura, a ira virá. A ira virá. E se ela não veio, porque a minha já veio, a sua já veio? A minha já veio. A ira que era para mim já veio. Há cerca de 2000 anos atrás, ela se abateu sobre Cristo na cruz do Calvário. A ira eterna que estava me reservada, aquela que eu era merecedor de receber, se abateu sobre Cristo na cruz. Mas aqueles que ainda não confiam em Cristo, a ira é vindoura, ela virá. E se eu crer em qualquer outra coisa, eu como crente, então estou encaminhando as pessoas para o inferno. Paulo é muito claro fazer essa afirmação aqui. Uma segunda coisa que você precisa ter em mente aqui é que eles deixaram os ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Isso implicou numa grande mudança de vida para esse povo. Você vai pregar o evangelho para pessoas cuja vida vai ser mudada de alguma forma. Nós geralmente pensamos que a vida vai mudar para melhor. Nós geralmente pensamos que será melhor para a pessoa. Porque será mesmo, porque a vida vai mudar para melhor mesmo. Mas o modo como isso acontece, muitas vezes pode nos deixar espantados. Algumas pessoas passarão a ter problemas dentro de casa por causa da sua fé. Isso não acontece só quando você é um muçulmano, uma família islâmica, não. Isso pode acontecer aqui, de diversas formas. Isso acontece aqui de diversas formas. Isso acontece dentro de uma mesma igreja, onde toda a família é crente, mas um resolve que realmente vai viver para Deus. Realmente vai ser zeloso da sua fé, da sua santidade. E aí ele começa a ficar um pouco diferente, ela começa a ficar um pouco diferente dos outros. Não porque queira ser melhor do que os outros, embora vá ser acusado disso muitas vezes. Mas porque o Espírito Santo falou, porque foi tocada por ele. Porque a Escritura falou. Porque o estudo da palavra veio dizendo. Então agora a pessoa começa a querer tomar um certo rumo, e aí mesmo os da própria casa, os da própria igreja, muitas vezes começam a olhar para aquela pessoa já de uma forma diferente. Então você imagina agora quem está adorando ídolos, falsos deuses, e muda de vida completamente. É isso que você vai fazer toda vez que você pregar o evangelho. É essa situação que você tem a possibilidade de provocar quando você prega o evangelho, e é isso que você tem que desejar realmente. Porque é isso que está fazendo uma mudança na pessoa, tirando-a de debaixo da ira vindoura da ira de Deus e colocando-a no reino do Filho, do amor de Deus, como Paulo fala aos Colossenses. Então, uma grande mudança acontecendo aqui. À noite eu vou mostrar umas fotos de uns ídolos. Tem coisas que são assustadoras. Não são essas que me preocupam, não. Me preocupam mais aqueles que são sedutores. Eles não espantam tanto, mas são sedutores. Né? Então, quando Paulo toca nesse assunto, ele faz uma afirmação clara dessa mudança e da posição única
da nossa fé. Nós cremos no único Deus verdadeiro. E você pode falar isso de diversas formas mais suaves, você pode falar isso de formas muito educadas, você não precisa ser grosseiro, mas, meu irmão, você realmente crê que você tem o único Deus verdadeiro, e quem não tem o Deus que você tem, está perdido. Adora um falso Deus, uma falsa divindade. Você está pronto para fazer essa afirmação? Você não precisa sair com uma faixa dizendo isso, olha, você está errado e eu estou certo, embora seja exatamente isso que a gente esteja defendendo aqui hoje. Porque senão, para que pregar o Evangelho? Se qualquer coisa serve, se qualquer caminho religioso leva à salvação, então para com isso. Paulo seria o primeiro a dizer. Lembra de 1 Coríntios 15? Se nós cremos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Das várias aplicações que esse texto tem, uma delas é a seguinte: a vida cristã não é uma vida tranquila de ser vivida quando vivida na sua essência, quando vivida de verdade. Se você vai ser crente aqui e não tem ressurreição depois, cara, vai fazer outra coisa. Lembra de C.S. Lewis dizendo, eu não aconselharia o cristianismo para ninguém que quisesse ter uma vida confortável. O cristianismo não é confortável. Não o autêntico cristianismo. Pessoas dizendo que são crentes, pessoas dizendo que são evangélicas, por aí vivendo, são todos os que piamente quiserem seguir a Cristo. O que diz Paulo a Timóteo? Padecerão perseguição. Você não precisa ser masoquista, você não precisa procurar por isso, basta que você queira realmente, piedosamente seguir a Cristo, o confronto virá. Então, se você não crê nisso, qual é o ponto aqui? Por que a gente está aqui reunido? Nós cremos que qualquer coisa serve? Uma pessoa que é bondosa vai ser salva por causa da sua bondade? Ou vai ser salva por causa da graça de Deus? Se você tem dúvidas com isso, é melhor você resolver essa dúvida, porque talvez você não esteja compreendendo realmente o Evangelho. E se você tiver dúvidas com isso, você nunca vai se tornar sensível à condição de perdição, de desespero eterno daquela alma. Você vai olhar para ela como, não, deve estar tudo mais ou menos bem, não está tão ruim assim. E como eu disse, você não será só inútil, você será perigoso. E Paulo diz que eles não somente tiveram essa mudança de vida, mas que agora eles têm uma esperança, eles aguardam a vinda de Jesus. Eles aguardam, né, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Né? A ressurreição de Jesus é a base, a prova, o penhor da nossa própria ressurreição. Né? E nós aguardamos Cristo voltar. Estamos aguardando isso. Você está aguardando Cristo voltar? Nós não pensamos muito nisso, né? Não parece ser uma doutrina muito querida. Esperando, desejando que Cristo volte. No Apocalipse você tem lá o grito Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, vem, apressa-te. É uma expressão aramaica de ansiedade, certa ansiedade pelo retorno. Então agora eles aguardam, antes eles não tinham essa esperança. O que as pessoas aguardam? Aquelas que estão à sua volta. O que elas esperam? A morte e quem sabe? Qual é a desculpa que dão? Você já viu a incoerência? Você já viu a fragilidade dessas explicações? Olha, ninguém nunca voltou da morte. Gente, se você acreditar num negócio desse, se qualquer colega, amigo, parente seu acredita num negócio desse, ficaria desesperado. As pessoas falam isso superficialmente. Pode acreditar. Quando qualquer pessoa diz isso para você como uma explicação, não, eu não sei. Você está dizendo aí que tem inferno, que tem céu, que Cristo perdoa e tal. Eu não sei. E ninguém nunca voltou para falar. Ninguém nunca voltou para contar. Quando uma pessoa fala isso desse jeito que eu estou falando aqui, tranquilo assim, ela não está com uma arma pronta para disparar no próprio cérebro. Ela está sendo superficial. Considera. Ou seja, já que a gente não sabe, já que ninguém sabe, é possível que você esteja certo. É possível que haja um inferno, que haja uma punição eterna. Mas eu não vou me preocupar com isso agora. Vai me preocupar quando? Vai se preocupar quando? Você percebe a incoerência? Nós afastamos, as pessoas afastam essas situações para longe de si, como aquela criança que fica assustada e faz a coisa. Aliás, funciona sempre, para todas as crianças presentes aqui. É só você cobrir com cobertor a cabeça, pronto. Tudo acaba. Não é assim? Quando você cresce um pouquinho mais, aí já não funciona mais. Aí você já tem que ir para baixo da cama. Aí funciona. Embaixo da cama você está protegido.
Uma atitude dessa, uma atitude incoerente, uma atitude inconsistente, ao invés da pessoa dizer realmente o seguinte: olha, eu sou louco, eu não me importo com isso, eu posso morrer hoje e passar o resto da eternidade em sofrimento, eu não estou considerando isso. É por isso que naquela parábola de Jesus, o grito que se ouve do céu é: louco, tolo, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Pensa bem, camarada. 500 anos que você vivesse aqui contra toda a eternidade, debaixo da santa e justa ira de Deus. Então, quando qualquer pessoa chega para você com explicações desse tipo, você pode olhar para ela, você não precisa falar para ela imediatamente, porque talvez não seja o melhor método de abordagem, mas você pode olhar para ela e dizer: essa pessoa simplesmente não leva a sério esse negócio. É igual aquela outra que diz: eu não tenho mais jeito não, eu já estou no inferno já. E geralmente a pessoa lista comportamento. Eu fumo, eu bebo, eu vou para isso, eu vou para aquele lugar, faço isso. Você que está lá, essa pessoa simplesmente não está falando sério com você. Você podia, inclusive, se sentir ofendido numa conversa dessa, se você estivesse sendo sério, se a conversa tivesse se iniciado como algo sério. Você podia se sentir ofendido e falar isso para a pessoa. Porque ela não está sendo séria. A única forma dela estar sendo séria e continuar afirmando isso é que ela perdeu completamente o juízo. Porque senão ela não pode estar falando seriamente. Ninguém fala isso com seriedade. Ninguém que realmente pense na existência do inferno como a ira de Deus. E você pode inclusive dizer para essa pessoa o seguinte: você sabe qual é o pior do inferno? Porque você sabe que todo mundo tem as ideias erradas. Quando você prega, você tem que esclarecer um monte de ideias e definir um monte de palavras. As pessoas estão pensando que o inferno é um lugar onde tem alguns demônios com um caldeirão fazendo uma espécie de sopa com as almas dos outros. Você pode dizer para a pessoa: olha, a pior coisa do inferno é que Deus estará lá. Essa é a pior coisa do inferno. Porque tem gente aí que acredita que Deus não vai estar no inferno. Que o inferno é um lugar... Não. Se fosse, não seria tão ruim quanto é. O problema é que Deus vai estar lá. Em sua justiça, em sua ira. Mas sem nenhuma bondade, sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma graça. Você pega Deus e tira todas as manifestações graciosas e misericordiosas e pensa só nas manifestações da justiça, da ira divina, você tem o inferno. Então, essas pessoas não têm esperança. Elas olham para a morte, no mínimo, máximo, pensando assim, às vezes se segurando em alguma coisa que pode dar certo. Quem sabe nos méritos de outra pessoa, é o sistema católico de santos, não é? Qual é o problema desse sistema? É que ele ainda repousa no mérito. Não no meu, no de outra pessoa, que parece que foi melhor do que eu. E acredite, irmão, eu não sei se vou decepcionar você agora, mas existem pessoas que são melhores que você. Existem pessoas que são melhores do que eu. Se a gente faz esse tipo de comparação, então a gente fica muito impressionado com isso, mas isso não pode salvar ninguém, isso não pode perdoar pecados. Então esses diversos sistemas todos, outros vão para a reencarnação, não é? Você pega para estudar a reencarnação, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um sistema múltiplo de reencarnação. Não existe um único pensamento, existem literalmente centenas se dividindo e subdividindo a respeito de encarnação. É novamente uma tentativa. Esses crentes agora eles têm esperança, antes eles não tinham, agora eles aguardam dos céus aquele que os livrou da ira vindoura. Eles têm esperança. Então quando você prega o Evangelho, você realmente está causando mudanças na vida da pessoa, algumas delas serão bastante incômodas, porém, você também está tirando a pessoa que antes estava no desespero para dar esperança genuína. Ela agora aguarda o Redentor. Quando ele voltar, voltará para ela. Se ela for ao encontro dele, irá ao encontro dele. Então aqui uma série de encorajamentos para nós, como você viu, não só para você viver uma vida de evangelho dentro da sua casa, próximo às pessoas que estão próximas a você, né? Perdoe a redundância, mas também para você pregar o evangelho sabendo a diferença que isso vai fazer na vida dos outros. E quando você prega o evangelho, você está livrando as pessoas da ira vindoura, porque você está dando a elas
Cristo Jesus, que é quem nos livra da ira vindoura. Sejamos animados com isso, irmãos. Nós que temos sustentado, ainda que de forma muito tímida, a obra missionária, nós que temos orado constantemente por cristãos perseguidos e por povos não alcançados, não desanime de fazer essas coisas, não. Porque essas alterações todas é que você estará levando a vida de outras pessoas. E não porque você e eu sejamos muito bons ou espirituais, mas porque Deus nos alcançou com a sua graça, nos anima com a sua palavra, como está fazendo agora, e você, então, na eternidade vai encontrar muita gente que virá a você para dizer: fui salvo por causa da sua oração. Mas como que ele vai saber disso? Eu já falei sobre isso outras vezes, né? Creio eu, uma boa parte da eternidade, você vai averiguar o que Deus fez na sua vida e que você nem percebeu o que Ele estava fazendo. Então você imagina que alguns dos crentes por quem oramos, que agora são crentes, terão a chance de olhar aquele camarada naquela igreja, lá no Ocidente, lá no Rio de Janeiro, orando por mim sem saber quem eu era. E Deus ouve a oração e me salva aqui. Eu vou procurar esse cabra. Onde é que está esse cara? Aí sai pelo céu. Já imaginou isso? Novos céus e nova terra. Onde é que está esse sujeito? Tem tempo. Esse aqui é o bom. Você tem tempo. Você não precisa se preocupar com isso. Onde é que está? Está ali. Você orou por mim. Vai soar como uma acusação. Muito bem-vinda. Então tome parte na eternidade a partir de agora. Porque Deus nos chama para isso. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé?